Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um resultado que é muito importante, que fala sobre autovalores não nulos de operadores compactos, certo? De um espaço de Banach nele mesmo. Tá bom? Então o teorema da aula de hoje é o seguinte. Vamos lá. Sejam um espaço de Banach, ter um operador compacto de E em E, que a gente vai denotar assim, desse jeito, tá? Simplesmente. Beleza? E é lambda um número real diferente de zero. Então, a gente vai demonstrar aqui o seguinte, certo? Item 1 é que o núcleo de T menos lambda vezes I tem dimensão finita, certo? O detalhe é que isso aí vale só para lambda real diferente de zero, tá? E segundo é que a imagem de T menos lambda I, ela é fechada. Beleza. Então vamos para a demonstração. No item 1, o resultado que a gente vai utilizar para demonstrar vai ser o teorema, vai ser justamente o teorema de Riesz, tá certo? A gente sabe que a bola de um espaço ela é compacta, né, de um espaço normado. A bola unitária fechada ela é compacta somente se a dimensão do espaço for finita. Tá? Então a gente vai mostrar que a bola unitária no núcleo de T menos lambda I, ela é compacta. Tá? A gente vai utilizar o fato de que T é um operador compacto aqui. Então, vamos colocar F como sendo justamente o núcleo de T menos lambda I, certo? Então, se a gente pega alguma sequência xn na bola unitária de F, certo? Na bola unitária fechada de F, então essa sequência ela é limitada no espaço E, né? Como T é um operador compacto, então T de xn tem subsequência convergente, certo? Então existe uma subsequência que vamos chamar de xn k, tal que T de xnk converge para um certo y, certo? Para um certo y em E. Beleza? Sendo que esses caras aqui estão todos em F, né? Então T de xn é igual a lambda vezes xn, né? Porque eles estão no núcleo de T menos lambda I. Então a mesma coisa vale para os xn Ks que a gente tem aqui. Tá bom? Como T de xnk é igual a lambda xnk para todo K, fazendo K ir a infinito, essa parte aqui da esquerda tende a y, certo? Então essa parte daqui da direita também tende a y, portanto xnk tende a y sobre lambda. Daí que é importante que o lambda seja diferente de zero, certo? A gente conclui, tá, que xnk ele tende a y sobre lambda. Como todo operador compacto é um operador limitado, contínuo, né? Então T de xnk vai convergir para quem? Para T de y sobre lambda. Beleza? Então logo, T de xnk converge para T de y sobre lambda. Logo, T de y sobre lambda tem que ser igual a quem? A y, né? Por unicidade do limite. A gente está em um espaço métrico, portanto, que é Hausdorff. Passando o lambda para o outro lado, a gente vê que T de y é igual a lambda y, ou seja, o y está em F. Certo? O y pertence a F, porque y está no núcleo de T menos lambda I. Certo? Além disso, xnk pertence à bola de F para todo K. Como a bola de F ela é um conjunto fechado, então quer dizer que y sobre lambda também pertence, certo, à bola de F. Tá bom? Então,
dessa forma, né, o y sobre lambda pertence à bola de f. Então, vamos lá aqui. Além disso, como BF ela é fechada, certo? Temos y sobre lambda na bola de f. Né? O y já estava em f, né? Então y sobre lambda também está em f. Então, por conta da bola ser fechada, a gente tem isso daqui. Ou seja, a gente começou com uma sequência arbitrária na bola de f e a gente mostrou que existe uma subsequência dela que converge para um elemento que está na bola de f. Ou seja, bola de f ela é compacta. Bola de f ela é compacta, portanto, a dimensão de f tem que ser finita pelo teorema de Riesz, que a gente já demonstrou lá atrás, logo no começo, né, daquela parte que a gente falou sobre as topologias fracas em um espaço normado. Tá bom? Beleza. Vamos agora para o item 2. Então, como é que eu mostro que a imagem de T menos lambda-i ela é fechada? Então, aqui o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A gente vai pegar alguma sequência aqui na imagem de T menos lambda-i que seja convergente. E vamos mostrar que o limite também está na imagem de T menos lambda-i. Certo? Então, seja yn alguma sequência na imagem de T menos lambda-i, tal que yn ele tende a y. Esse y aí, ele a princípio está em E. Certo? Está em E. Beleza, então eu tenho que mostrar aqui que o y também está na imagem de T menos lambda-i, ou seja, isso vai mostrar, né, que essa imagem ela é um conjunto fechado. Tá bom, então, para começar, como yn está na imagem para todo n, né, então a gente consegue alguma sequência. Xn em E, tal que yn ele é igual a T menos lambda-i de xn para todo n. Ou seja, mas isso vai ser o quê? Isso vai ser T de xn, certo? Menos lambda xn para todo n natural. Certo? Agora, a gente já sabe, né, do item A, que f igual a núcleo de T menos lambda-i tem dimensão finita. Certo? Tem dimensão finita. Portanto, é um subespaço vetorial que é fechado em E. Daí, a distância desse elemento aqui, ó, desse xn que a gente já definiu aqui em cima, até f, é realizada para todo n, ou seja, daí, para cada n, certo, existe um elemento un em f, certo, tal que a distância do meu elemento xn até o n, ele vai ser a distância entre xn e f, certo? Então, esse un é o elemento que realiza a distância desse cara aqui, ó, até o f, certo? Isso a gente sabe que esse cara existe porque f tem dimensão finita. Beleza. Bem, repara que como o elemento un está em f, então T menos lambda-i de un é zero, né? Então T de un é igual a lambda vezes un. Então T de un é igual a lambda un. A gente pode escrever o seguinte. Podemos escrever, ó, vamos jogar isso aqui, ó. O yn, ele seria o quê? Seria T de xn menos T de un, tá certo? Então ficaria T de xn menos un.
Então, se eu subtrair t de un, eu tenho que somar t de un. Só que aí, ao invés de somar t de un, eu vou somar lambda un, porque é a mesma coisa. Então, vai ficar mais lambda vezes o un menos o xn. Para ficar do mesmo jeito, eu vou deixar aqui com um menos, tá certo? Deixar com um sinal de menos aqui na frente. E vai ficar menos xn menos o n, certo? Isso aí vale para todo o n natural. Para continuar com a demonstração aqui, a gente vai fazer agora uma afirmação. Que é que essa sequência xn menos o n é limitada. Certo? Ela sendo limitada, a gente vai usar o fato de t ser um operador compacto. E a gente vai saber então que t dessa sequência tem subsequência convergente. Mas vamos mostrar primeiro que ela realmente é limitada, tá certo? Então vamos supor que não é. Se não for, certo? Então, passando a alguma subsequência, certo? Passando a uma subsequência, temos que a norma de xnk menos unk tende a infinito quando k tende a infinito, tá certo? Se ela não for limitada, a gente consegue alguma subsequência dela que satisfaça isso. Então, como tende a infinito, não há perda de generalidades em supor que todas essas normas aqui são diferentes de zero. Se algumas forem, a gente exclui elas, né? E a sequência restante vai continuar tendendo a infinito. Então, sem perda de generalidades, vamos supor, não suponha, que norma de xnk menos unk é diferente de zero para todo k. E com isso, vamos definir, certo? Wnk, certo? Como sendo o ynk sobre... Desculpa. Vamos ajeitar aqui. Defina wnk como sendo essa minha sequência aqui, normalizada, certo? Xnk menos unk normalizada. Então, eu vou ter xnk menos unk sobre sua norma. Sobre norma de xnk menos unk, tá? Onde k está nos naturais. Posso fazer isso porque eu supus, né, que esse denominador aqui não se anula. Daí, repara no seguinte, ó, como é que eu posso escrever aqui o yNk em termos dos wnks que a gente tem? Certo? Repara que o ynk, ele vai ser, ó, eu já tenho aqui o xnk menos o nk, certo? Aqui, xnk menos o nk. Para que apareça o meu wnk, eu tenho que dividir por essa norma aqui. Então, aí é que vai entrar aquele nk que eu tinha confundido. Então, vai ficar sobre xnk menos o nk, se eu fizer isso. Então, do outro lado, eu vou ter t de xnk menos o nk sobre a norma, que vai ser t de wnk, beleza? Menos lambda vezes xnk menos o nk sobre a norma. Então, vai ficar lambda vezes wnk. Certo? Agora, observa o seguinte, ó, o ynk ele tende a y, enquanto essas normas aqui tendem a infinito. Portanto, quando k tender a infinito, isso aqui tende a zero. Isso aí tende a zero, tá certo? Beleza. Então, já guarda isso aqui. Segunda coisa é que a norma de wnk é 1 para todo k. Então, é uma sequência limitada, certo? Como norma de wnk é 1 para todo k, é uma sequência limitada, né? Então, t de xnk tem subsequência que é convergente. Então, t de, desculpa, de wnk tem subsequência, tá? Que será chamada do mesmo nome, tá? Denotada
também por T de WNK convergente. Certo? Então eu vou supor que, ó, passando a alguma subsequência agora, que eu tenho T de WNK convergindo para um certo elemento Z, por exemplo. Certo? Então, vamos supor, tá, que T de WNK da subsequência lá que a gente tem, que converge para um certo Z em E. Agora volta aqui, ó. Eu sei que essa diferença tende a zero, e eu sei que essa parte aqui, agora eu estou olhando só para a minha subsequência, tá? Eu sei que essa parte aqui da minha subsequência tende a Z, certo? E essa diferença aqui tende a zero. Então, essa parte aqui, ó, também tem que tender a Z, tá? Portanto, WNK, ele converge para Z sobre lambda. Bem parecido com o que a gente fez aqui atrás, tá? Então, de modo que, certo, o WNK converge para Z sobre lambda. Novamente, importante que o lambda seja diferente de zero. Aplicando T aqui, ó, certo? E usando a continuidade de T, logo a gente conclui que T de WNK converge para quem? Para T de Z sobre lambda. Sendo que isso aqui tem que ser igual a Z. Ou seja, certo? A gente tem o quê? Que T de Z é igual a lambda Z. Que é a mesma coisa que dizer que Z pertence, tá? Pertence ao núcleo de T menos lambda I, ou seja, pertence a F. Mas então vamos voltar aqui, ó. A gente acabou de ver, ó, que Z pertence a F, logo Z sobre lambda também pertence a F, certo? Ou seja, a distância dos WNKs até o F vai tender a zero, certo? Tende a zero, porque eles estão convergindo para um elemento que está em F. Z sobre lambda pertence a F, tá certo? Porque F é um subespaço, certo? Pronto. Com isso, a distância de WNK até F tende a zero quando K tende a infinito. Tá bom? Mas vamos olhar para essa distância aqui de uma outra maneira. Tá? Vamos mostrar que de fato essa distância aí vale 1. Só que, ó, por outro lado, vamos calcular essa distância aí de uma outra maneira, tá? Temos também o seguinte. Ó, se a gente pega a distância de WNK até F, isso aí é o quê? É o ínfimo, certo? Para x em F da norma de WNK menos x, certo? Só que quem é que é o WNK mesmo, como a gente definiu? WNK é isso aqui, ó, certo? Então, nessa parte aqui vai ficar assim, a gente vai ficar com 1 sobre, ó, esse denominador, né? Norma de XNK menos o NK, vamos lá, norma de XNK menos o NK, vezes, tá? O ínfimo, acho que não vai caber não aqui, vamos colocar aqui embaixo. Beleza? Então a gente vai ficar assim, ó. 1 sobre o denominador, né, que é norma de XNK menos o NK, beleza? Vezes ainda o ínfimo para x em F de quem? Bem, no numerador eu tinha XNK menos o NK, certo? Então eu vou ficar assim, XNK menos o NK menos x vezes aquela norma que está lá no denominador. XNK menos o NK. Beleza. Vamos olhar para isso assim, ó. Mais aqui, certo? E aqui a gente fecha para olhar assim. O que é que eu posso falar sobre esse meu elemento daqui? Ó, o NK ele pertence a F, né? O x também pertence a F. Portanto, isso aqui é um escalar, né? Então isso aqui tudo é um elemento de F,
certo? Variando x aqui, eu percorro todos os elementos de f também. Portanto, o que eu tenho aqui em cima é exatamente quem? É a distância do xnk até o f. Tá certo? Então, quem eu tenho no numerador é a distância do xnk até o f. E, por construção, né, a norma de xnk menos o nk, ela é exatamente quem? A distância do xnk até o f. Né? O unk, ele realiza a distância do xnk até o f. Portanto, ficou 1 aqui. Certo? Ficamos com 1. Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso aqui dá 1, certo? Para todo k. Tá bom? E tende a 0 ao mesmo tempo. Tá bom? Então não dá. Certo? Então isso aqui é 1 para todo k. Então temos para todo k natural, temos isso aqui. Beleza. Então a gente tem então, certo? Ok, a parte da afirmação está demonstrada. Vamos voltar. Então a gente já sabe agora que xn menos o n é uma sequência que é limitada. Portanto, eu sei que t de xn menos o n tem subsequência que vai ser convergente. Então, voltando. Então, assim, certo? Xn menos o n é limitada. Logo, existe uma subsequência dela, tal que t de xnk menos o nk, que isso vá a um certo elemento y, a um certo elemento y0, por exemplo, certo? Quando k tende a infinito. Beleza? Então, de novo, o que é que eu posso falar aí sobre esse y0? Vamos voltar para cá, ó. Eu sei que na minha subsequência, essa parte aqui, ó, converge para o y0. Essa parte aqui converge para o y, né? Estou olhando para a subsequência. Então, essa parte aqui tem que convergir para onde? Tem que convergir para y menos y0, né? Beleza, então, xnk menos unk tem que convergir para onde? Para y0 menos y sobre lambda, certo? Com isso, certo? Com isso, voltando aqui, ó, xnk menos unk, xnk menos unk tem que convergir quando k tende a infinito, certo? Para y0 menos y sobre lambda. O que é que eu fiz aqui? Eu usei essa, certo? Essa minha igualdade. Essa parte tende a y na subsequência, essa parte tende a y0, então essa parte aqui, ó, menos lambda vezes isso, tem que convergir para quem? Para y menos y0. Dividindo por menos lambda, certo? Então xnk menos unk converge para y0 menos y sobre lambda. Usando mais uma vez a continuidade de t, a gente chega a t de xnk menos unk. T de xnk menos unk converge para quem? Para t disso daqui, né? Beleza? Então, converge para t de y0 menos y, t de y0 menos t de y sobre lambda. Para a gente organizar isso daqui de uma maneira melhor, vamos chamar esse cara aqui de cima de uma outra coisa. Vamos chamar esse número de A. Certo? Então, se esse cara é A, isso significa que t de xnk menos unk converge para t de A. Converge para t de A. Tá certo? Converge para t de A. Dessa forma, ó, t de xnk menos unk converge para y0 e para t de A, portanto são iguais. Então, t de A é o y0, ou seja, substitua o y0 aqui em cima por t de A. A gente ficou com o quê? Com A igual a t de A menos y sobre lambda,
ou seja, quem é y, né? A gente vai ter lambda A igual a T de A menos y, ou seja, de novo, y é igual a T de A menos lambda A, é T menos lambda I, lambda vezes I, T menos lambda I, certo? Vezes A, aplicado a A, e esse cara então está onde? Está na imagem de T menos lambda I. Era o que a gente queria demonstrar, né? A gente começou com uma sequência, era yn na imagem de T menos lambda I, que convergia para um certo y que estava em E, queria mostrar que esse y também estava na imagem de T menos lambda I. Acabamos de fazer isso. Beleza, pessoal? Então, pronto. Na aula que vem, a gente vai usar esse resultado, certo? Para demonstrar um importantíssimo resultado chamado de a alternativa de Fredholm. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.